é correto dizer, né, que o Wesley está presente tanto no movimento carismático, como no movimento evangelical, como no próprio movimento progressista? Na teologia da libertação, a gente vê sinais também da teologia wesleyana? Eu acredito que sim. Eu acho que quando a gente pensa, por exemplo, numa herança não só metodista, mas como reformada, a teologia ela é muito fluida. A gente não pode, ela não é engessada, assim, essa denominação segue isso, essa segue aquilo. Então, eu acredito que, é claro que, como a Valéria pontuou, né, o Wesley, ele não funda uma igreja. O Wesley, para quem, né, acredito que vocês saibam, ele era da igreja anglicana e ele morreu na igreja anglicana. O que ele faz é criar um movimento, digamos que alguns dirão bastante revolucionário para a igreja, né, porque ele atingia as camadas que a igreja anglicana da época não se preocupava, as pessoas mais pobres, né? Ele estava, o ministério itinerante, ele estava ali na Inglaterra, naquele contexto da Revolução Industrial, ali, enfim. Então, ele tem uma inserção de uma certa renovação, mas ele não rompe em momento algum com a igreja anglicana. Embora isso cause desconfortos e críticas e tudo mais da própria igreja, né, estabelecida. Então, o movimento metodista, eu acredito que ele tem essa característica, né? Então, é claro que, como a Valéria falou, se você for da metodista do Brasil, a teologia, os cânones, enfim, vai ter um segmento, eu diria, com uma perspectiva mais ecumênica, uma eclesiologia mais aberta. As manifestações carismáticas, elas acontecem, mas elas não são, digamos assim, como base doutrinária. Isso tem muito a ver com o pastor, se o pastor é mais carismático, com a liberdade, né, daquela comunidade, da liturgia que ali se estabelece. Então, você pode ter, e eu acho que essa é a grande diversidade da metodista, porque eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu venho de uma tradição pentecostal, né, de uma igreja de tradição pentecostal, e eu não sou metodista de confissão de fé, embora eu diga que teologicamente eu tenho muitas influências do Wesley, né, até para o meu pensamento, assim, sobre graça, sobre essa própria questão da teologia pública, enfim, o Wesley é uma pessoa que eu tenho como referencial. E aí, aqui em São Paulo, eu estava muito acostumada com o padrão mais, assim, da terceira região, que eles falam, que é a comunidade aqui que compõe São Paulo. Né? Então, os cultos eram mais formais, litúrgicos. Para uma pentecostal, era uma igreja tradicional, como a gente costuma dizer. E, entretanto, uma vez eu viajei para o Rio de Janeiro, para a região dos Lagos, do Cabo Frio, e tinha um pastor que estudou comigo, né, de turma e tal. Ele falou, você está aqui, eu estava viajando a lazer. Falou assim, não, vem aqui, vamos rever, vamos comer uma pizza, você vem aqui no curso e tal. Quando eu cheguei lá, era um Pentecostes na Terra, né? Então, foi. Aí eu falei assim, gente, que igreja mais plural, mais dinâmica é essa? Então, assim, nem nos cultos mais pentecostais da minha comunidade aqui em São Paulo, tinha essa manifestação toda, né, de falar em línguas, enfim, Então, eu acredito que quando a gente... claro, essas definições elas são importantes em termos didáticos, para a gente poder entender os fenômenos religiosos, sociológicos e tudo mais. Mas, na prática, na verdade, é tudo muito junto e misturado. Né? Então, a gente tem uma dinâmica muito grande entre os metodistas. E eu acho que isso é um ponto forte e, ao mesmo tempo, é um ponto... De fragilidade, porque você não tem uma única cara, um único rosto, né? Uma unidade, digamos assim, formal, que marca a identidade metodista. Agora, eu acredito que esses grupos dissidentes da Metodista do Brasil, como a Metodista Wesleyana e a Renovada, no próprio nome, né? A questão da presença carismática, ela é evidente, né? E talvez até o motivo do rompimento. Não sei se eu respondi assim, mas eu acho que essa questão múltipla e das características de culto metodista,
você não tem uma única forma de culto. Eu acho que ela tem espaço para o mais liberal, para o mais carismático. Enfim, isso vai gerar questões políticas dentro da igreja, dependendo do período em que o próprio colégio episcopal tem mais uma versão, ou, né, segue mais uma linha ou outra, enfim.